Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui uma noite muito especial. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está pelo mesmo motivo que eu, que é aprender como que a gente pode ter um corpo saudável, um corpo bonito, um corpo esbelto, sem fazer força, né? De forma fácil, de forma gostosa, porque ninguém quer fazer força, né? E aí eu chamei uma pessoa para me ajudar, porque eu sei que ela entende dessas coisas. Ela é uma mulher maravilhosa, super empoderada. Ela é consultora de bem-estar da doTERRA, uma grande líder aqui dentro do nosso negócio. Ela é empreendedora, ex-atleta, ex-não, né? Porque acho que a gente nunca deixa de ser. Né? E eu sei que ela está na ativa ainda, porque eu vejo nas redes sociais. E como ela sempre foi envolvida nesse meio, né, de saudável, de atleta, eu falei, ela vai me ajudar. E eu vou até já chamar ela aqui para trocar uma ideia comigo. Peraí. Cadê? Porque. Aqui, deixa eu destacar ela também. Lígia, amiga, me Oi. conta. Eu tô de férias com o Miguel em casa, né? Com o filho em casa. E aí, um dia é bolo de chocolate, outro dia é pote de sorvete, o outro dia é rosca, o outro dia é biscoito. Não tem jeito, amiga. Engordei, a gente tá tudo umas bolinhas aqui dentro de casa e aí eu quero recuperar, mas eu preciso de uma pessoa que me ajude assim, ó. Fácil, não quero fazer força, não. Diz que tem uns negócios aí, né? Que você toma, que não faz força, porque esse negócio de ficar comendo saudável não dá quando a gente tem criança em casa, né? Então, precisa ter uma coisa mais fácil. O que você me fala, Lígia? Pois é, minha Carol querida. Antes de mais nada, eu quero agradecer o privilégio de estar aqui com vocês para poder ajudar, para poder contribuir, né? A Carol, que é essa mentora incrível. E realmente isso é um problema que a gente passa nas férias, né? Porque a gente sai da nossa rotina, né? A gente tem uma rotina e quando chega a férias, eu não estou mais passando por esse momento. Meus filhos já são grandes, né? Já sou avó, inclusive. Mas mesmo assim a gente acaba saindo da rotina. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que isso é uma coisa também que eu fico muito preocupada, porque às vezes, quando a gente sai da rotina, a gente tem, né, aquela coisa da alimentação saudável e tudo mais, tal, tudo regradinho, e basta você dar uma pisadinha no tomate, que daí já degringola tudo, né? Então, nós vamos chamar aqui uma pessoa incrível, que é a nossa parceira, a Deb Pereira. Ela é uma nutricionista, ela tem um currículo incrível, ela é escritora, ela é muito competente e ela é uma pessoa prática, isso que eu gosto muito. Ah, ela, E a ela vai, Deb, ela vai, ela vai receitar comprimidinho, remedinho para a gente tomar? Não vai receitar diretamente. provavelmente ela é da linha assim prática, sabe? Ela não tem aquelas receitas mirabolantes. Eu tenho certeza que ela tem um segredo maravilhoso e ela vai contar para a gente tudo sobre essa linha Meta Power que está arrebentando aí no mercado. Deb, vamos lá. Vem ajudar a gente, porque as duas aqui estão precisando emagrecer. Gente, salva de palmas para a Boa Lígia. noite, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Que delícia mais um dia aqui com vocês. Muito feliz com o convite de conversar e bater um papo sobre assunto que eu amo demais. E principalmente para apresentar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o nosso novo sistema, o MetaPower. Vou me apresentar? Eu acho que algumas pessoas não devem me conhecer ainda. Sou Débora Pereira, nutricionista, formada há 27 anos, tenho especialização em nutrição clínica preventiva, em nutrição infantil, e hoje trabalho com foco na estratégia low carb. A Dali já fala que eu sou autora, na verdade eu escrevi alguns livros durante a minha trajetória em área hospitalar, trabalhei muitos anos em consultório também, e hoje trabalho e faço atendimento online, e dentro dessa estratégia. Mas ela se cita a autora, na verdade, eu tenho 2 livros, né, de receitas, também gosto muito de cozinhar, e tenho 2 livros de receitas, de todas as receitas low carb, com esse foco. E sou mãe de 2, Leonardo e Camila, trabalho aqui, empreendo também dentro da doTERRA, junto com o Fernando, meu namorado, que faz o negócio junto comigo.
E vamos lá, falar um pouquinho. Nossa, milagre, gente, vocês estão esperando um milagre. Eu não vou trazer para vocês nenhum milagre. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos, algumas informações, e depois eu vou apresentar para vocês, então, esse poderoso, milagroso, é o nosso poderoso suplemento, né? Essa nova linha aí, MetaPower. Ô, E vamos Débora, conversar só bastante sobre brincadeiras à isso. parte, né? Enquanto você compartilha aí, né? Foi só para a gente criar um climinha ali, porque muitas pessoas buscam, né, milagres, fórmulas milagrosas, não se preocupam com a saúde, e a gente sabe que não é assim, então foi só uma brincadeira que a gente fez, né? Porque Sim, a sim. Débora é maravilhosa e ela vai trazer, sim, não é nenhum milagre, mas é ciência, né, Débora? Para a gente poder entender. Exatamente. É ciência pura. E é isso que a gente vai, sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. A tela entrou para vocês? Todo mundo visualiza? Ótimo. Então vamos lá. Então vamos conversar aqui sobre o MetaPower, nosso sistema, mais novo sistema de saúde metabólica. Então, como falei, eu vou começar primeiro com alguns conceitos. A gente sabe que a expectativa de vida vem aumentando muito, ano a ano, né? Então, a gente espera envelhecer, viver, eu espero, né? Viver muitos anos, mas com saúde, com qualidade de vida, isso assim, eu imagino que todos que estão aqui assistindo, né? Só para ilustrar, aqui eu trouxe sobre a distribuição etária, né? A gente tinha uma distribuição etária em forma de pirâmide, já a nossa base era muito de jovens, né? Base jovens e poucos idosos. E agora a expectativa é que em 2050 a gente tenha uma distribuição etária no Brasil equivalente à distribuição etária da França. Estamos aqui com a Sandrine, nossa francesa, e a gente vai chegar a uma expectativa de vida bem semelhante à França, em formato de pote, onde a nossa base é semelhante, então a gente vai ter o mesmo número, equivalente número, né, de pessoas jovens e de pessoas idosas. Então a gente vai ter realmente uma população idosa muito aumentada, e eu espero, dentro dessas imagens aqui da tela, fazer parte dessa segunda foto, né? A gente espera realmente ter autonomia na nossa velhice, não ter que depender de ninguém, ter saúde aí muscular para poder se locomover, poder fazer todas as atividades sem depender de ninguém, sem depender de uma muleta, sem depender de uma cadeira de rodas. E para isso a gente precisa, desde já, o quanto antes, cuidar da nossa saúde, do nosso estilo de vida, para a gente poder chegar lá dessa forma. Aqui uma outra ilustração falando sobre a influência de diferentes fatores de risco de morte. Então, aqui exemplificando o caso do infarto, derrame cerebral e câncer. Então, aqui a gente está falando as influências de estilo de vida, ambiente, biologia e assistência. Nos 3 casos, vocês podem observar que o que realmente influencia, na grande maioria, é o estilo de vida. 50% no derrame cerebral, 54% no infarto e 37% no câncer. Isso é um dado muito importante. Aqui, os elementos valorizados na atualidade, né? A gente quer chegar à longevidade com qualidade de vida, acrescentar vida aos anos e não somente anos à vida. Então, essa imagem aí da senhorinha comemorando seus 101 anos com uma amiga do lado, e é isso que a gente espera, né? Muita reprovação e condenação do envelhecimento, busca da eterna juventude, busca do prazer aliado à qualidade em todos os segmentos. E a gente vê que, na realidade... Opa, estou conseguindo. Peraí, gente, deu uma travada. Foi. Na realidade, o que a gente encontra é pessoas estressadas, excesso de trabalho, dupla, tripla jornada de trabalho, aumento de depressão, falta de tempo para o lazer e atividades prazerosas, instabilidade econômica, sedentarismo, tudo isso ocasiona nas pessoas a comer muito rápido, coisa rápida, coisa barata, coisa prática, muito fast food, muito comfort food, muitos alimentos ultraprocessados. E a gente vive hoje um paradoxo, né? Existe um sucesso, só para exemplificar, de programas de gastronomia, receitas em redes sociais. Para vocês terem ideia, o que mais curtem no meu perfil são as minhas receitas. E eu sempre dou uma provocada para as pessoas quando eu coloco, quem fizer, compartilha, me marca. São poucas as pessoas que realmente fazem. Eu mesma, mesmo gostando de cozinhar, no dia a dia a gente não consegue. Eu tenho milhares de receitas salvas aqui no Instagram e a gente acaba não fazendo, e a gente acaba, na maioria das vezes, buscando uma praticidade aí no dia a dia e se alimentando não da forma mais adequada.
E existem, claro, desafios para isso, né? Falta de dinheiro, falta de tempo, falta de habilidade culinária e realmente aumentando o nosso consumo de fast food e de ultraprocessados. Uma informação que 9 dos 10 fatores de risco mais impactantes estão ligados à má nutrição. Aqui, para exemplificar, as recomendações de nutrientes não estão sendo atendidas, né? Então, aqui a gente tem exemplos de porcentagem de consumo alimentar abaixo do recomendado para adultos maiores de 19 anos, de vitaminas e minerais. 95% das pessoas consomem menos da recomendação de vitamina D, 94% de vitamina E, 61% de magnésio, 57% de vitamina A, 49% de cálcio e 43% abaixo da recomendação de vitamina C. Tudo isso vai levar a piora de problemas de saúde já existentes. A saúde cardiovascular, a óssea, metabólica também vai ser ameaçada junto com outros fatores e outros problemas de saúde. E vai ocorrer também um desequilíbrio hormonal. Aqui um outro exemplo mais específico, um estudo que foi com mulheres, também mostrando a incidência enorme aí de não ingestão da recomendação de nutrientes, tanto de minerais como de vitaminas. Aqui falando um pouco dos radicais livres, né, que hoje acarreta decorrente de poluição, radiação solar, o próprio metabolismo que libera moléculas com oxigênio e com elétron solitário, que vai trazer o famoso radical livre, que oxida as nossas células, que causam o envelhecimento. Então, a importância da gente consumir alimentos ricos em antioxidante para equilibrar isso e neutralizar a ação nociva dos radicais livres. Aqui eu trouxe... Eu acho que a maioria das pessoas aqui que trabalham com a gente já viram essa pirâmide da doTERRA, que é o estilo de vida e bem-estar da doTERRA. Fala sobre o estilo de vida, abaixo dessa linha vermelha, que é o comer bem, fazer atividade física, descansar e gerenciar o estresse, reduzir a exposição a sintéticos, diminuir a toxicidade, e nos cuidados de saúde, cuidados com a informação que a gente recebe, e evitando, com isso, que a gente chegue à necessidade de ter os cuidados médicos proativos. Então, o primeiro item lá, o comer bem, né? Alimentar-se corretamente, nutrição e digestão. A Jo Robinson, que é uma escritora estudiosa aí da alimentação, escreveu no New York Times que a perda dos nutrientes, que na verdade as pessoas acham que a mudança de alimentação acontece de 50 anos para 100, né? Mais recentemente. E não, na verdade, como ela coloca aqui, a perda desses nutrientes benéficos não começou há 50 ou 100 anos, como muitos supõem. Inconscientemente, estamos retirando os fitonutrientes de nossa alimentação desde que paramos de procurar plantas silvestres há cerca de 10 mil anos e nos tornamos agricultores. Então, isso vem muito, muito lá de trás. E eu participei recentemente de um treinamento da doTERRA aqui em São Paulo, e eles nos apresentaram uma avaliação de estilo de vida com bem-estar. E eu trouxe cada uma dessas partes da pirâmide que a gente vai conversar um pouquinho, eu vou trazer uma provocação para vocês. Então, em relação à nutrição, eu queria que vocês... todos esses itens que eu vou comentar, que cada um analisasse como que está em relação a esse item que eu vou citar. Vocês podem até fazer uma anotação, quem tiver com caneta, papel e caneta na mão, dê uma nota de 1 a 5 para cada item que eu vou falar, e no final vocês deem uma avaliação, vocês vão se avaliar em relação a todos esses parâmetros que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Então, em relação à nutrição, tem uma alimentação saudável e rica em nutrientes, com alto teor de alimentos integrais e baixo teor de alimentos ultraprocessados? Como que tá aí para você? Estou atento às minhas porções? Quando eu como só quando eu estou com fome e paro quando eu estou saciado? Eu uso suplementos de micronutrientes e macronutrientes para garantir as minhas necessidades nutricionais, para que elas sejam atingidas? Em relação à digestão, eu estou livre de desconfortos digestivos? Como é o seu processo? Como é a sua digestão aí? Não tenho problemas com sensibilidades alimentares? Certifico-me de incluir alimentos prebióticos e probióticos em minha alimentação pelo menos uma vez por semana? Olha isso, gente. Vamos analisar isso, que é muito importante. Em relação a faça exercício, atividade física, movimentação e metabolismo.
Já dizia Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, apenas comer bem não manterá um homem bem, ele precisa se exercitar. Com os anos, a gente vai diminuindo o nosso tônus muscular, e isso está muito ligadamente influenciado a nossa autonomia. Então, a gente tem que manter um tônus muscular para a gente poder ter autonomia na nossa velhice. Como que vocês estão cuidando disso, né? Como está essa atividade física? Aí vem a provocação, movimentação. Sou fisicamente ativo, fazendo pelo menos 2 horas de atividade moderadamente intensa, 1 hora de atividade vigorosa por semana. Isso é o mínimo, tá, gente? Faço pelo menos 2 dias de fortalecimento muscular por semana. Dou a mim mesmo tempo para descansar e me recuperar de atividades, incluindo alongamento suave e o uso de produtos do Terra para apoiar o processo de recuperação. Lá foi passado para a gente 2 óleos muito legais para a gente usar, que é o On Guard e Copaíba, pós-treino, para a gente se recuperar para o próximo treino. Metabolismo. Tenho boa energia durante o dia, não tenho turbação de pensamentos, nem desejo de comer açúcar. Como que vocês estão, hein, gente, nisso? Nem preciso de cafeína ou bebidas energéticas. Utilizo a suplementação inteligente para complementar os efeitos direcionados à saúde metabólica. Fico saciado por horas depois de comer. Isso é muito importante, e a gente tem aquela ilusão, né, de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, e hoje a gente sabe que não é bem assim. Se a gente tiver uma alimentação com comida de verdade, se a gente tiver uma alimentação rica em proteína, a gente não tem necessidade de comer em 3 horas, a gente tem que comer quando a gente tem fome, tá? Se a gente está saciado, a gente não tem necessidade de comer. Descanse e gerencie o estresse. Falta de sono é prejudicial demais. A gente sabe que hoje um dos grandes pilares para a nossa saúde é o sono, é a qualidade do sono. Se a gente não dorme bem, a gente vai influenciar no sistema cardiovascular, no sistema imunológico, na nossa produção de hormônios. É à noite que a grande maioria dos nossos hormônios são produzidos. Então, se a gente não dorme bem, se a gente não tem um sono reparador e profundo, a gente não consegue produzir os nossos hormônios. Está ligado à nossa memória, a capacidade de compor os pensamentos de forma coerente, regulação das nossas emoções e comunicação das células. Então, tudo isso é influenciado se a gente não tem uma boa noite de sono. Eu achava que eu dormia muito bem, tá? Até experimentar o nosso lavanda, nosso óleo para dormir bem, que eu senti desde a primeira noite que eu dormi com lavanda, que hoje eu tenho um sono muito mais reparador, que eu acordo muito mais descansada. E assim como eu acredito que tem muita gente que acha que dorme bem e, na verdade, não atinge aquele sono profundo que a gente precisa para poder se recuperar e para que todos esses processos aconteçam. Provocação, vamos lá. Repouso. Estou dormindo o suficiente para me sentir descansado e alerta no dia seguinte? Eu adoto boas práticas de higiene de sono? Conheço e uso a suplementação inteligente para ajudar nos dias em que o sono é mais difícil? Em relação ao controle do estresse, conheço as minhas principais fontes de estresse e tenho recursos adequados para controlá-las? Tenho estratégias de autocuidado para cuidar e controlar esse estresse? Eu conheço e uso os suplementos e produtos que me ajudam a relaxar e descontrair? Vamos lá. Vamos analisar tudo isso, cada um pensa como que estão as suas ações em relação a essas questões. Reduz a exposição a sintéticos. Então, hoje em dia, a gente, há muito pouco tempo atrás, a gente não tinha essa preocupação. Hoje é uma preocupação que as pessoas começam a ter em relação ao consumo de alimentos, não só de alimentos, né, de todos os fatores que aumentam e sobrecarregam o nosso organismo de toxinas. Então, as toxinas entram no nosso corpo de algumas formas. Pelos pulmões, através da respiração. Então, é indicado que a gente... E muita coisa ajuda, tá? Dentro dos produtos que a gente tem. Colocar no difusor um Guard, um Purify, para purificar o ambiente. A gente respirar mais ao ar livre, isso tudo ajuda, favorece. Essas toxinas podem vir pelo sistema digestivo através da nossa alimentação e podem vir pela pele através de uso de produtos de limpeza que a gente usa em casa, os produtos de higiene pessoal e os cuidados de beleza com produtos que têm muitos químicos na composição.
Um produto também nosso que vai ajudar muito é o Lemon, que elimina toxinas e ajuda também no metabolismo celular. Provocação aqui. Estou familiarizado com as toxinas ambientais mais comuns e com as maneiras de evitá-las. Eu uso produtos não tóxicos e ecologicamente corretos em casa e promovo a sua utilização entre amigos e familiares. Eu concentro-me em apoiar o processo de desintoxicação natural do corpo, por exemplo, limitando a ingestão de álcool. Gente, o álcool é uma toxina para o nosso corpo. Cuidados informados. Pilares do autocuidado com informação com relação a problemas metabólicos, funcionamento imunológico, resposta inflamatória, saúde mental, onde a gente está buscando as nossas informações para esses autocuidados. Muito cuidado com o que a gente busca em internet, em Instagram, né? Hoje em dia a gente tem muitos blogueiras que se intitulam profissionais da saúde e querem ensinar a se alimentar melhor, estilo de vida, muitos ensinando a fazer treino na internet, que não são profissionais, não são educadores físicos, e isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte de informação que a gente tem, que a gente busca. Em relação a esse autocuidado informado, instrue-me sobre hábitos proativos de estilo de vida com bem-estar. Esforço-me bastante para apoiar continuamente o funcionamento do meu sistema imunológico. Uso suplementos inteligentes para complementar os esforços de autocuidado. Tudo isso, gente, é muito importante para que a gente tenha um olhar cuidadoso, para que a gente não caia nesse último patamar da pirâmide aqui da doTERRA, que são os cuidados médicos proativos, para que a gente não precise dos cuidados médicos proativos. Agora, vamos entrar no tão esperado MetaPower, Sistema para a Saúde Metabólica. Gente, eu posso falar para vocês, como nutricionista, como profissional da área, não existe no mercado nada, nem de longe parecido com o nosso sistema MetaPower. Ele inibe a maturação das células gordurosas, ele controla os desejos alimentares. Isso quem está consumindo, eu acho que já tem muito feedback. Depois também, se alguém quiser falar, dar um depoimento sobre isso, a Lígia, a Carol, também conversar um pouquinho sobre o uso. Ele dá um suporte sensacional à saúde metabólica, e é isso que a gente precisa cuidar, porque não adianta isso, né? Quando a gente falou da fórmula mágica, nossa, eu vou tomar MetaPower, eu vou fazer o programa, eu vou emagrecer, não vou precisar fazer atividade física, não vou precisar mudar minha alimentação. Gente, isso não existe. Não existe milagre, e eu não vou enganar ninguém aqui, né? A gente vai ter um resultado eficiente do nosso sistema, se a gente sim mudar alguns hábitos dentro da nossa saúde como um todo, tá? Claro, não, vou precisar não, tem que ter uma alimentação 100%, uma atividade 100%, só assim usando o MetaPower eu vou melhorar? Não, a gente precisa ter algumas mudanças, tá? Porque não, a gente não vai ter resultado se a gente não mudar nada e continuar com os hábitos totalmente inadequados, porque se o corpo não está equilibrado, se a nossa microbiota, que é muito importante, o nosso intestino, né, que a gente fala que é o nosso segundo cérebro, se a gente estiver com uma desbiose, a nossa microbiota não estiver funcionando bem, a gente não tem como absorver eficientemente não só os alimentos que a gente consome, como a suplementação, né? Então, é muito importante a gente cuidar disso. Então, vamos lá. Falando sobre o MetaPower, a gente teve o lançamento agora mais recente no Brasil, mas ele já tinha sido lançado nos Estados Unidos e na Europa, e existem algumas diferenças entre a formulação aqui e lá. Por alguns motivos. Primeiro, pela nossa Anvisa, que regulamenta os nossos produtos, tem alguns produtos, alguns suplementos e alguns nutrientes aí que eles não aprovam dentro da suplementação, então existem algumas diferenças. E porque a doTERRA estuda muito o mercado de cada lugar antes de lançar qualquer produto. Então, aqui, o que foi estudado dentro do Brasil, o que se chegou aqui dentro do nosso mercado brasileiro, né? O que a gente precisa, o que impede a gente de viver melhor e de ter uma vida mais plena. Claro que algumas dessas questões também devem ser comuns em outros lugares do mundo, mas aqui o que se chegou à conclusão é que a gente precisava de um suplemento que cuidasse da nossa energia, né? Que as pessoas estão muito sem energia ultimamente, para cuidar do nosso peso, né? Quem não está querendo cuidar dessa questão do peso, que está um pouco acima do peso, pouco ou muito, mas que precisa cuidar do seu peso.
humor, né, que as pessoas estão sentindo mais mal-humoradas, com dificuldades de sono, dormindo mal, com uma clareza mental que não tá boa, não tá equilibrada, muito estressada, pessoas muito estressadas, muito nervosas, ansiosas. Então, tudo isso foi analisado quando foi feita, né, a formulação do MetaPower para a população brasileira. E tudo isso leva ao quê? Leva ao estresse oxidativo que causa o nosso envelhecimento celular. E o que a gente quer dentro desse programa, que é um programa aí de saúde metabólica, é impedir esse envelhecimento celular ou, no mínimo, retardar este envelhecimento celular para que a gente possa viver mais com mais saúde e mais qualidade de vida, tá? Essa é a busca aí do nosso novo programa, o MetaPower. Aqui mais uma informação muito importante, muito séria, né? Apenas 6,8% da população adulta mundial possui uma saúde cardiometabólica ideal. Gente, isso é muito sério. 6,8 é muito grave essa incidência, né? E quais são os parâmetros que são avaliados? Pressão arterial, glicemia, obesidade, circunferência abdominal, nível de colesterol e a presença ou não de doenças cardiovasculares. Então, se algum desses itens avaliados, a pessoa não passar, ela está dentro dessa incidência, né? Então, é realmente bem agravante, isso aqui bem, bem sério. Então, a gente precisa ter um olhar muito forte para isso. Estilo de vida, né? Então, o que influencia tudo isso? Alimentação, saúde mental, sono, atividade para uma absorção alimentar correta. É o que eu já tinha falado anteriormente. Se a gente não cuidar de todas essas questões aqui, se não se alimentar melhor, se a gente não cuidar da nossa saúde mental, se a gente não melhorar a nossa qualidade de sono, se a gente não incluir atividade física na nossa vida, a gente não tem como absorver os alimentos e os suplementos de forma adequada. Então, o que o nosso programa vai proporcionar? Um ambiente metabólico, enzimático e nutritivo adequado para evitar esse envelhecimento celular. Aqui falando sobre o NAD, não sei se todo mundo já conheceu, na verdade o NAD, poucas pessoas tinham ouvido falar sobre o NAD, e na verdade a gente não tem o NAD na nossa composição, até pela questão da Anvisa, a gente tem os precursores de NAD dentro da composição do nosso MetaPower, especificamente no Advantage, que é o nosso suplemento com colágeno. O NAD, o NAD+, ela é uma molécula crucial para o funcionamento metabólico do nosso organismo, e ela mantém também a integridade do nosso DNA, e é muito importante. E depois dos 50 anos, na verdade, depois dos 20, a gente começa a ter uma redução do NAD no organismo, e depois dos 50, a gente já tem 50% menos NAD mais dentro do organismo, e ele é responsável pelo envelhecimento celular, pela diminuição do nosso metabolismo basal, pelo aumento, consequentemente, diminui o metabolismo, aumenta o nosso ganho de peso. Então, ao longo do tempo, a gente vai ganhando peso por conta também dessa diminuição de NAD+. Ele causa fadiga, então aquele cansaço crônico, tudo isso também está ligado ao NAD+. Também, né, tem outros fatores, mas também ligado ao NAD+. Perda muscular, que é o que a gente falou mais uma vez, a importância, né, da gente poder ter a nossa autonomia aí na velhice, e perda de memória. Entre outros fatores, esses são alguns que a diminuição de NAD mais causa, né? Então, com o tempo, isso vai intensificando, e dentro do nosso MetaPower, vou falar um pouquinho mais para frente, a gente tem os precursores para a gente poder ter uma quantidade adequada de NAD+. Vamos começar pelo primeiro produto da nossa linha, que é o MetaPower Fiber Up, que é o nosso blend, o nosso suplemento aí de fibras. São mais de 6 tipos de fibras solúveis e insolúveis. Ele se diferencia das fibras do mercado porque ele não contém glúten, então ele pode ser ingerido até pelos celíacos. Ele não contém açúcar, ele é aromatizado com os óleos naturais da terra, né, de laranja selvagem, toranja, limão, gengibre, menta e canela. Como eu falei, são mais de 6 tipos de fibras, entre solúveis e insolúveis. Além de complexos de vitaminas e minerais, também temos vitaminas e minerais na composição, e temos o beta-glucan, que é uma fibra solúvel muito importante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente dela.
o acetato de retinol, que é a vitamina A na composição, que auxilia no funcionamento do sistema imune e no metabolismo do ferro. A gente tem vitamina E também na composição, que é um poderoso antioxidante, que vai auxiliar na proteção dos danos causados pelos radicais livres. A gente tem vitamina B e B12, que auxilia na formação de células vermelhas do sangue. Tem ácido fólico, que auxilia na síntese de aminoácidos, e isso vai ajudar na outra suplementação no MetaPower Advantage, por conta do colágeno, e também auxilia no processo de divisão celular. Então, todos os nossos produtos vão agir em sinergia. Então, o ácido fólico vai ajudar sinergicamente a potencializar o resultado depois do nosso colágeno. A vitamina C, que auxilia na formação de colágeno, também vai ajudar com o nosso MetaPower Advantage, além de ser antioxidante também, a vitamina C. Quais são os beta... então, a gente falando agora da beta-glucana, que é uma fibra muito, muito importante. Ela é uma fibra solúvel, ela aumenta a nossa imunidade, ela melhora a nossa saúde intestinal, ela ajuda no controle de níveis de colesterol, ela reduz a glicemia, ela ajuda na saúde cardiovascular, ela tem um efeito antioxidante maravilhoso. Ela, como eu falei, ela estimula, né, o sistema imune, porque ela cuida da nossa microbiota, ela alimenta as bactérias boas do nosso intestino, então ela vai ajudar a diminuir os processos de desbiose, deixar a nossa saúde intestinal mais favorável. Ela também tem uma atividade anticarcinogênica e anti-inflamatória, e é uma opção para consumo de veganos. Então, reforçando aqui, a beta-glucana é maravilhosa para reforçar a nossa imunidade, o nosso sistema imune. Passando agora para o nosso aroma MetaPower, ele é ideal aqui para saborizar a água, para colocar em receitas de bebidas favoritas de vocês, num suco, enfim. Eu particularmente adoro, tô até com a minha água dele, eu viciei, que eu acho que ele dá um sabor super gostoso para a água. Eu não gosto muito de água, eu confesso que eu sou a nutri que não gosto de água pura. Eu sempre gosto de saborizar uma água ou com limão, agora com os óleos essenciais direto. A gente tem nesse aroma toranja, limão siciliano, hortelã-pimenta, gengibre e canela. Esses são os óleos essenciais que a gente tem dentro do nosso aroma natural MetaPower. Ele tem a função de inibir a maturidade das células de gordura. Então, as células, o amadurecimento das células de gordura é um fator muito importante para dificultar a nossa saúde metabólica, né? Então, ele vai ajudar a inibir esse maturamento das células, diminuindo até as células de gordura de tamanho, vai diminuir os picos de açúcar também no sangue. Ele vai ajudar na saciedade entre as refeições, e não sei quem está fazendo uso, mas quando eu consumo, tomando o MetaPower, realmente a minha saciedade aumenta bastante, e inclusive a vontade de comer doce. Quando eu tomando o MetaPower, eu tenho zero vontade, mesmo nos momentos mais ansiosos, que me dá vontade de comer um chocolatinho, um docinho, com o MetaPower, essa minha vontade cessou totalmente. Não sei se vocês também tiveram essa experiência, mas para mim ajudou muito. E lembrando que a proporção desses óleos dentro desse suplemento foi incansavelmente estudada para otimizar a saúde metabólica. Então, tem gente que fala, posso fazer um blend? Eu tenho toranja, eu tenho limão, hortelã, posso eu mesma misturar e preparar? Gente, não é a mesma coisa, tá? Foi estudado para ter o melhor benefício metabólico dentro da proporção, dentro do blend já pronto, feito e estudado pela doTERRA. Aqui a gente tem terpenos, né? Um exemplo, a gente tem na toranja, tem no limão siciliano, o limoneno, que é um exemplo de terpenos, que ajudam na redução do processo oxidativo, que está totalmente ligado ao processo do nosso envelhecimento. Melhora na obtenção de energia e melhora também a integridade celular. Aqui a gente tem a pastilha, né, que tem um pouquinho de diferença, não falar é a mesma coisa do aroma, não, tem um pouquinho de diferença, mas também, e ela vai ajudar, né, a equilibrar o açúcar. Ela é ótima para quem tem ingestão controlada de açúcar, porque ela não tem nada de açúcar na composição. Ajuda a controlar os picos glicêmicos, ajuda no funcionamento hepático biliar, e ela também tem aí na composição extrato de folhas de amora. Vamos entrar agora, mas antes de falar do nosso último suplemento aqui do sistema MetaPower, que é o Advantage, vamos falar um pouquinho sobre colágeno. Existem ainda algumas pessoas que questionam
se a suplementação de colágeno faz sentido, se realmente funciona, né? Eu fico um pouco injuriada com isso, confesso, porque quando eu me formei, eu vim de uma formação bem ortodoxa, fiz faculdade na USP aqui em São Paulo, e o nosso estudo sempre foi muito ortodoxo. E há 27 anos atrás, eu aprendi que realmente ingestão de suplementação de colágeno não fazia sentido, porque o organismo não conseguia absorver e que a alimentação supria a nossa necessidade. E hoje a gente tem muitos estudos mostrando o contrário, que a alimentação não supre nem de longe a nossa necessidade proteica, de ingestão proteica, de colágeno, na verdade, e a gente precisaria consumir uma panela de pé de galinha para a gente suprir a necessidade. Quem é que vai conseguir isso, né? Ou caldo de ossos, coisas que não são muito agradáveis de serem consumidas e que mesmo assim fica longe da nossa recomendação. Depois dos 25 anos, a gente começa a perder colágeno ano a ano, 1% ao ano, e a necessidade é muito, a gente realmente precisa repor, porque com a alimentação a gente não consegue. Então, se a gente quiser cuidar da saúde, porque o colágeno está no corpo inteiro, e cuidar da nossa autoestima, né, de ter uma pele mais bonita, mais jovem, a gente precisa suplementar. O colágeno é uma proteína de origem animal, a função dela no organismo é contribuir na integridade estrutural dos tecidos em que está presente, que na verdade é quase o corpo inteiro, né? Ela está nos tecidos conjuntivos como ossos, tendões, cartilagens, veias, pele, dentes, músculos, na camada córnea dos olhos, enfim, em tudo, né? É o composto mais importante do nosso tecido conjuntivo. E existem, como eu falei, trabalhos que evidenciam realmente o benefício da suplementação de colágeno. Diversos trabalhos evidenciam isso, que ajuda na proteção, que a ingestão, né, que a suplementação ajuda na proteção dos danos nas articulações, melhoria no tratamento da osteoporose, prevenção do envelhecimento cutâneo, ação anti-hipertensiva também é uma função da suplementação, e proteção, inclusive para isso, proteção contra a úlcera gástrica. E aqui tem um estudo que indicaram que a ingestão de colágeno hidrolisado pode aumentar a produção de colágeno pelos fibroblastos, então ajuda a gente suplementar colágeno, ajuda inclusive o nosso próprio corpo a sintetizar o nosso próprio colágeno, reduzindo mudanças relacionadas à matriz extracelular durante o envelhecimento por estimular o processo anabólico da pele. Esse é um exemplo de um estudo, tá? Mas existem muitos. E qual que é a diferença entre peptídeos de colágeno e colágeno hidrolisado? As diferenças são basicamente do tamanho, em relação ao tamanho de cada molécula, que é menor no caso dos peptídeos. Então, quanto menor for a molécula, mais o nosso organismo vai absorver. Então, a gente tem no mercado vários colágenos, mas com moléculas muito grandes que o organismo não consegue absorver adequadamente. E o nosso colágeno tem moléculas muito pequenas, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente quando eu apresentar ele. Benefícios dos peptídeos, alguns eu já falei até pelo estudo, mas melhora da hidratação da pele, redução de linhas de expressão, auxílio na regeneração das cartilagens, colaboração no combate à perda de massa muscular, mais uma vez, nossa autonomia aí na velhice, atuação positiva na saúde intestinal, então ele também ajuda na nossa imunidade à medida que cuida da nossa saúde intestinal, com foco na barreira mucosa. E aí vamos conhecer agora, né, o nosso último produto, o MetaPower Advantage, que é o nosso suplemento com colágeno, tá? Não é um colágeno, não é unicamente um colágeno, ele tem vários outros nutrientes dentro dessa formulação. Então, a gente tem dentro formulado com ingredientes sinergéticos, sempre reforçando isso, que tudo é muito bem estudado para que todos os nutrientes, todos os suplementos ajam de forma sinergética, trazendo os melhores benefícios para a gente em relação à saúde metabólica. Então, o MetaPower, ele tem, né, o Advantage, ele tem o MetaPower Mix metabólico, né, o nosso aroma, controlando os desejos e pode inibir o crescimento de células de gordura, como a gente já falou, da ação dele lá no aroma, vai potencializar, porque ele vai estar aqui também, neste suplemento. Ele tem um complexo para longevidade à base de levedura, que é o que vai ser o precursor na síntese do NAD+, que a gente já conversou anteriormente.
Então, dentro dessa fórmula, a gente tem precursores da síntese de NAD+, através da levedura. A gente tem o colágeno marinho, que também são pouquíssimos no mercado, que são de origem marinha, e o nosso, como eu vou mostrar mais para frente, tem 9 tipos de colágeno, enquanto que os do mercado tem de 1 a 2 normalmente, tá? Ele melhora a elasticidade e a firmeza da pele, ajuda na musculatura magra e tecidos conjuntivos. E a gente tem o resveratrol, que no caso é o transresveratrol na nossa formulação, que é o melhor absorvido pelo organismo, e ele também, e tem estudos que mostram que o resveratrol também aumenta o NAD+ do nosso corpo. Tem biotina, que vai promover a utilização saudável das gorduras, de carboidratos e aminoácidos, também vai dar suporte à unha e cabelo, para você ter unhas e cabelos e pele mais bonitas, mais rejuvenescidos. E tem ácido hialurônico também, maravilhoso aí também para a pele, para rejuvenescimento. Esses são os nutrientes dele que vão agir em sinergia, e todos eles vão trazer também mais benefícios aí, como regular e melhorar a relação entre o metabolismo e o envelhecimento saudável, promover esse envelhecimento biológico saudável, melhorando a saúde durante a vida, tá? Isso é muito importante ressaltar. Esse suplemento ajuda a gente a viver mais saudável, com saúde. E melhora também a função cognitiva, também ajudando aí no nosso envelhecimento, para a gente ter qualidade de vida sem ter problemas aí cognitivos. Falando um pouquinho, reforçando o resveratrol, que está aí na nossa formulação, a importância do resveratrol, quanto ele traz de benefícios para a nossa saúde. Suplementos de resveratrol podem ajudar a baixar a pressão arterial. Ele tem um efeito positivo sobre as gorduras no sangue. Eles ajudam a diminuir a oxidação do colesterol LDL. Os suplementos com resveratrol aumentam a expectativa de vida, já vários estudos mostram isso. Então, se a gente consome suplementos com resveratrol, isso ajuda a gente a viver mais tempo, tá? E com saúde. Um potente antioxidante composto anti-inflamatório, e o resveratrol se mostra promissor na proteção, das células cerebrais contra danos. Pode aumentar a sensibilidade à insulina, tem alguns estudos em ratos que mostram que eles melhoram a sensibilidade à insulina e combatem complicações do diabetes. Isso indica que também pode trazer benefícios para os humanos em relação a isso, a melhorar a nossa sensibilidade à insulina, e para quem tem diabetes também traz benefícios. O resveratrol ele ajuda em dores nas articulações, e ele também pode suprimir células cancerígenas. Também alguns estudos em relação a isso, em tubos de ensaio e em estudos em animais também, mostrando que o resveratrol também tem esse poder aí de suprimir as células cancerígenas. Então, olha o poder dessa suplementação que está dentro do nosso MetaPower Advantage. Aqui, mostrando que a gente tem dentro da formulação 9 tipos de colágenos. Então, todos os tipos para pele, para proteção de ossos, cartilagem, todos os tipos de colágenos que a gente necessita, todos eles estão dentro do mesmo suplemento, né? Quem vem da outra empresa, a gente tinha um colágeno também muito bom, mas a gente, né, quem conhece sabe que a gente precisava usar 2 colágenos, né? A gente tinha 2 tipos para a gente atingir tanto cuidar da beleza e cuidar da saúde, a gente precisava consumir 2. Aqui a gente tem o mesmo colágeno suprindo todas as necessidades e com muito mais abrangência do que consumindo os outros 2 que a gente consumia. Nosso colágeno é proveniente de peixes marinhos de água fria, de águas profundas, colhidos de forma sustentável na Itália, com baixíssimo índice de metais pesados, então realmente o nosso colágeno vem da melhor fonte que poderia ser. O que diz aqui só, ficou meio em imagem, mas só para reforçar o que distingue o nosso colágeno dos outros do mercado. Esse, basicamente, em relação à quantidade de tipos de colágeno, né, que a gente tem 9 tipos. A outra coisa é que o nosso colágeno Advantage ele é 12 vezes mais absorvível do que os outros colágenos do mercado. Isso também é uma informação bem importante.
Aqui era para falar do NAD+, que eu já falei para vocês, e aqui reforçando o poder para a vida, né? Que são informações aqui do nosso Advantage. Então, a gente tem a levedura natural, que traz o NMN, que é nicotinamida mononucleotídeo, difícil de falar, gente, mas esse é um precursor que está dentro da levedura natural, precursor de NAD+. A gente tem o triptofano também como precursor de NAD+, além de ser precursor de serotonina e melatonina, tá? Então, o triptofano também vai ajudar na nossa qualidade do sono e no nosso bem-estar, por conta de ser precursor desses dois hormônios. Então, a gente tem a NR também e a niacina, que são também precursores do NAD+, que estão dentro dessa levedura natural. A gente tem o transresveratrol aqui, que também estudos mostram que, além de todos aqueles outros benefícios que eu falei do resveratrol, ele também pode aumentar o NAD+. Então, é mais um suplemento que vai ajudar a aumentar nosso NAD+. E, gente, é muito que aumenta, tá? O nosso Advantage aumenta muito significativamente, é muito significativo mesmo o aumento do NAD+, com o consumo dele. E aqui a gente tem, não vou nem tentar soletrar aqui, que é um nome difícil, essa levedura aqui, mas é uma levedura também, e que também está envolvida em várias reações bioquímicas, e é onde está a proteína beta-glucana, tá? Ela vem dessa... a fibra beta-glucana vem dessa levedura, tá? Aqui uma análise dos tripeptídeos, comparação com alguns produtos aí no mercado. A gente tinha o colágeno, quem conhece, né? Muitas aqui conhecem, já trabalharam inclusive com colágeno na ARA, era um colágeno maravilhoso dentro do mercado, e olha o diferencial comparado agora ao nosso MetaPower Advantage. É mais de 10 vezes, tem 10 vezes muito mais de quantidade de tripeptídeos dentro dessa formulação. E comparado aos outros aí, então, é disparado. Aqui, a distribuição de peso molecular. Então, o nosso MetaPower tem um peso molecular menor, é o menor peso molecular comparado a todos esses outros que a gente citou, né, que estão até na outra, na tabela anterior, né? Aqui está a comparação agora do peso molecular. É o peso molecular menor, ou seja, maior absorção. Aqui é um comparativo com outros colágenos do mercado internacional aí. Então, é o único que tem 9 tipos de colágeno. Ele tem 70% de tripeptídeos, os outros no máximo 35%. Mesmo o custo dele em relação a outros do mercado por porção, ele é menor. Então, ele tem realmente um grande diferencial a todos os colágenos aí do mercado. Aqui eu trouxe para vocês, muita gente quer saber como consumir dentro da sua rotina, esses suplementos. Eu trouxe aqui um exemplo como que a gente pode consumir. Claro que existem adaptações, tem gente que fala, não, isso não se encaixa na minha rotina, a gente adapta, mas eu trouxe aqui o melhor cenário, a melhor forma da gente consumir esses suplementos. Então, como seria? A fibra, 1 colher de sopa dessa fibra em jejum, esse é o ideal. O MetaPower Aroma, 2 a 3 gotas, 30 minutos antes das principais refeições. Então, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar. E o MetaPower Pastilhas, após o almoço, eu não pus aqui o horário, mas também indicado 30 minutos após, tá? E, gente, são 90 cápsulas. Vou consumir uma por dia, vou fazer durar 3 meses. Não, a recomendação são 3 cápsulas por dia, tá? Não adianta economizar se a gente quer ter um resultado adequado aí na nossa saúde metabólica. Então, o que eu recomendo? 2 cápsulas pós-almoço, que normalmente as pessoas se alimentam em maior quantidade no almoço, e 1 após o jantar. Se a pessoa tiver um outro hábito de vida, come mais no jantar, aí inverte, tá? 30 minutos após a refeição. E o MetaPower Advantage, 1 sachê antes de dormir. Vocês vão ver até alguma recomendação, eu vi outro dia, da própria doTERRA de consumir o suplemento com colágeno de manhã. Pode ser, pode, mas não é o ideal. O ideal é antes de dormir, por conta do nosso hormônio do crescimento que a gente libera à noite e vai intensificar a absorção desse colágeno. Então, essa é a melhor recomendação, tá? Aqui é o melhor dos mundos, às vezes nem sempre vai caber dentro da sua rotina, aí a gente adapta, mas quem quiser anotar, essa é a melhor recomendação de uso, tá?
Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha trazido uma luz aí para a gente poder orientar melhor o uso dos produtos. Acho que a Lígia levantou a mão. Lígia. Eu tenho uma perguntinha para fazer, aliás, na verdade, duas perguntinhas. Antes eu vou fazer um comentário que eu percebi na pele mesmo, no corpo, como o Metapower ajuda a secar. Ele seca, é impressionante, né? Isso fiquei bem feliz. Mas, assim, eu acho que muitas pessoas podem ter essa dúvida. A primeira, a gente vai tomar, então, 6 gotas do óleo, né? Da composição do óleo. Em relação à quantidade de gotas que a gente pode tomar por dia, ou por quanto período, também tomamos, por exemplo, eu também tomo 2 gotinhas de copaíba de manhã, tomo lemon de vez em quando e tal. Então, em relação ao excesso de gotas, misturar essas gotas do Metapower com as outras gotinhas de outros óleos, como que é isso? Até que limite a gente pode? Na verdade, eu acho que a gente tem até aromaterapeutas aqui, tem a doutora Pri também, se quiser ajudar aí a responder. Eu acho que a nossa necessidade, o que a gente consome, na verdade, por dia, está muito aquém do que seria prejudicial para a gente, né? Então, se a gente consumir 6 gotas do Metapower, 2 gotas do Lemon, 2 gotas do Copaíba, são 10 gotas. Então, isso está bem abaixo do limite que a gente pode consumir, né? Eu acho que a grande maioria dos óleos a gente consome de outras formas, né? A gente usa de outras formas, aromaticamente, topicamente. Sim. Então, isso não vai atingir, não sei se alguma das colegas aqui, Pri, doutora Lud, quiser responder sobre isso. Eu acho que não tem nenhum problema a gente consumir. Acho que tem, eu não vou saber direito a quantidade exatamente, mas até 20 gotas dos óleos essenciais não vai trazer prejuízo. Se vocês puderem confirmar isso, doutora Pri, doutora Lud. Ela está escrevendo aqui que não pode passar de 20 gotas. Tá bom, então É tá bem isso aqui. mesmo, né? Então, E a outra pergunta que eu quero fazer é assim: todo brasileiro ele tem uma alimentação que eu considero uma alimentação razoavelmente boa, né? Arroz, feijão, uma proteína, uma verdura, uma salada. Vamos falar do brasileiro médio, né? Em relação a isso, claro, eu não vou me entupir de batata frita, de hambúrguer, de pizza, de um monte de coisa, eu vou ter uma alimentação saudável. Mas vamos dizer, para aquela pessoa que não consegue ter aquela alimentação super bacana, né, com os ingredientes mais top, né? Arroz, feijão, como eu falei, uma batatinha, uma verdura, um legume e tal. Ele ajuda para quem tem esse tipo de alimentação? O sistema, sim. Na verdade, é o que eu falei, a gente não precisa ter uma alimentação 100% ok para o sistema agir, né, e ter resultado. A gente precisa, claro, cuidar, e cada um sabe se autoavaliar aí, né, como que está essa questão da alimentação. Eu faço uma estratégia low carb, e eu não estou falando que todo mundo precisa fazer isso, é uma opção minha de estratégia, né? A gente se alimentar com comida de verdade, é isso que a gente tem que preconizar. Arroz, feijão, legumes, o que a gente tem que evitar são ultraprocessados, a gente tem que evitar fritura, açúcar, farinhas brancas, é isso que a gente deve evitar. Agora o resto, a alimentação dentro desse padrão, Lígia, que você falou, sim, ok, vai fazer resultado sim. Na verdade, que a gente falou, não existe fórmula mágica, e o que eu quis trazer para vocês é de todo esse autocuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, porque quando a gente ajusta tudo isso, a gente vai melhorar a nossa saúde metabólica e, consequentemente, sim, a gente vai emagrecer. Mas a gente precisa cuidar de tudo isso para ter o resultado de emagrecimento com o nosso programa Metapower, né? Então, se a gente fizer essas adaptações, esses ajustes, a gente vai sim emagrecer. E eu gosto de falar, por que eu não foco tanto no emagrecimento, só nisso? Ajuda, sim, vai emagrecer sim. Eu senti diferença, como a Lígia falou, a gente dá uma secada sim, mas não é só para isso, né? O foco principal é cuidar da nossa saúde metabólica, porque tem gente que não quer perder peso. E aí, não vou usar o Metapower? Vai usar.
Vai usar porque o principal benefício dele é cuidar da sua saúde metabólica, aumentar a sua longevidade com qualidade. Esse é o principal benefício. Por isso que eu não gosto muito de falar, não, o Metapower é para emagrecer. Ele vai emagrecer como consequência, mas o principal do Metapower é cuidar da nossa saúde metabólica. Esse é o foco, e é isso que a gente precisa passar para as pessoas. O foco dele é melhorar a nossa saúde metabólica para que a gente possa viver mais com saúde, que é o que todo mundo busca. E para isso, gente, não tem suplementação melhor do que o nosso Metapower. Não existe no mercado nada nem longe do que a gente tem aqui. É isso. Perfeito, obrigada. Não, eu fiz essa pergunta porque acho que tem muitas pessoas que têm essas dúvidas, né? Sim, E eu sim. normalmente tenho uma alimentação bem legal, tal. E aliado à ginástica, exercício físico, como você falou, dormir bem, eu acho que tudo isso vai trazer para a gente uma saúde bem melhor, para ter uma longevidade com qualidade. Sim, Obrigada, sim. Debbie. Imagina. Lígia, eu não sei você, mas eu acho que qualquer coisa a mais que a gente falar agora estraga. Que aula, Débora, gratidão, estou impactada aqui, anotei tanto, 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 a gente acha que já sabe um pouquinho, a hora que a gente vê, tem um monte de coisa para aprender ainda, e o que eu posso falar da minha experiência, como eu até escrevi no chat mais cedo, é com relação a melhora do intestino, porque no começo foi só brincadeirinha, tá, gente? Eu não quero emagrecer, não. Eu me cuido, me alimento saudável, mas mudando o intestino, muda tudo, né? Parabéns, viu, Débora? Muito. Imagina. Posso só complementar uma coisa que eu acabei esquecendo, que é muito importante, em relação à nossa suplementação com fibra, tá? Quando a gente consome, aumenta a ingestão de fibra, é muito importante aumentar a nossa ingestão hídrica, beber mais água, porque se a gente consumir esse suplemento, que é poderosíssimo em quantidade de fibras, e a gente não tomar água, vai fazer o efeito contrário, vai prender o intestino. Então, sempre que a gente indicar o Metapower, é importante que a gente indique e a gente oriente aos nossos clientes que consumam mais água, que aumentem a ingestão de água, de líquido, tá? Isso é bem importante, eu acabei esquecendo de falar. Já Fizeram aproveita, uma Débora, e usa o óleo essencial, Metapower, para aumentar a ingestão, Exato, para sim. saborizar a água. Além de consumir, eu tomo, eu prefiro, eu pus o protocolo, mas eu gosto de usar ao longo do dia. Então, essas minhas 6 gotas eu consumo na minha água, até para aumentar a minha ingesta de água. Como eu falei, não gosto muito de água pura, eu gosto de sempre saborizar. Então, eu aproveito para saborizar a água, que também é uma alternativa, tá? Quem não quiser tomar antes, pode tomar ao longo do dia, essas 6 gotas ao longo do dia, numa garrafa de água também, é uma opção. Fizeram uma pergunta aqui no grupo, não lembro quem foi, sobre a diferença entre o Smart Sasse e o Metapower. O blend, né? É a quantidade de cada. Essa é a diferença. Não, o Smart Sasse tem um blend diferente. A composição é diferente e a proporção dos óleos é diferente também. Por isso que até falou, dá para substituir? Não, não dá. Não dá. O Smart Sasse é um ótimo óleo essencial também, até para o processo de emagrecimento, mas não substitui, tá? É diferente. Tá bom. Gente, bora lá acabamos, né? tirar uma foto para registrar Vamos. esse momento incrível. Deixa eu